Boa tarde, como vocês estão? Eu não sei em qual horário vocês estão assistindo esse vídeo, mas eu espero que vocês estejam bem. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a identidade. Como você se vê? Você já parou para pensar nessa pergunta? Se não, pare por um minutinho, pause o vídeo e se pergunte como você se vê. Quais as características boas que você acha que você tem? Quais as características ruins que você pensa ter? Mas, acima de tudo, pare e pense. Como Deus te vê? A Bíblia, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 16, diz que a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação em toda a justiça, a fim de nos aperfeiçoar, de nos tornar perfeitos e habilitados para a obra de Deus. Então, se nós cremos em Deus e cremos na sua palavra, nós temos que saber o que ele diz ao nosso respeito. Então, quando a gente quer saber a configuração de algum objeto, a gente vai para onde? Exatamente para o manual de instrução. E conosco não seria diferente. Deus, ele nos criou à sua imagem e conforme a sua semelhança. Isso quer dizer que nós, como seres humanos, nós temos atributos semelhantes ao divino. Nós temos aspectos intelectuais em comum, aspectos morais, relacionais também. Porque assim como Deus se relaciona, porque ele é um Deus trino, nós também temos o desejo de nos relacionar e nós nos relacionamos uns com os outros. Nós também temos a capacidade de pensar, embora Deus não raciocine, né? Deus, ele sabe de tudo, de todas as possibilidades, ele sabe o fim desde o começo. Então, nós, como seres humanos, nós também temos a nossa configuração de fábrica. E, infelizmente, essa configuração de fábrica, ela foi desfigurada após a queda. Veja que quando Deus criou a mulher, ele a criou para ser auxiliadora do homem. E no hebraico, o termo utilizado é Ezer Knegdo, que significa aquela que socorre. E esse termo é somente utilizado para se referir ao próprio Deus na Bíblia. Um exemplo é o Salmo 121, que o salmista pergunta: de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E esse termo utilizado para socorro é o mesmo termo encontrado lá em Gênesis, que foi empregado na criação de Eva. Então Eva, ela não foi feita somente para estar ao lado de Adão, acompanhando. Ela foi feita para ser a salva-vidas dele, a que iria socorrê-lo em todo e qualquer momento. E, infelizmente, queda, nós vemos que nós, como mulheres, nós temos a tendência ou a nos tornar controladoras, a dominar, ou nós temos a tendência de nos escondermos, de não nos acharmos insuficientes. E é interessante ressaltar, eu vou abrir um parêntese aqui, que esse conteúdo, além de ser retirado da própria Bíblia, do estudo das Escrituras, ele também foi retirado de um livro, que eu vou colocar o nome aqui, porque eu não lembro de cabeça, não vou arriscar falar o nome errado. Também vou colocar na descrição do vídeo. É um livro riquíssimo e me auxiliou bastante na compreensão de como Deus nos vê como mulher. E também como ele quer se relacionar conosco e como ele cura as nossas feridas. Então, se você tem interesse, eu aconselho muito, muito, muito que você leia o livro. Obviamente, primeiramente a palavra de Deus e depois recursos que irão te auxiliar a compreendê-la melhor. Então, quando Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela desejava ser como Deus, mas ela já era como Deus, porque na Terra não existia ser humano perfeito, mais elevado do que o próprio Adão e a própria Eva. Quando ela comeu do fruto,
Ela quis ser como Deus no sentido de ser a detentora do conhecimento do bem e do mal, ser a senhora da sua vida, aquela que estaria no controle de tudo. E nós, infelizmente, como seres humanos, nós temos essa tendência, não é? Ai, a gente quebra a cara tantas e tantas vezes. Quando Deus está ali do nosso lado, filho, vá por esse caminho. E às vezes a gente diz, não, mas eu quero ir por esse porque eu acho isso, isso, isso. E aí no final a gente vê o quê? Exatamente, que Deus estava certo e a gente estava errado. E quando isso aconteceu, gerou uma ferida em Eva. E essa ferida não estava relacionada somente ao parto, ao nascimento do filho que ela geraria, as dores de parto, mas também estava relacionada à sua relação com o sexo oposto, com o homem. E é por isso que nós, como mulheres, temos a tendência de ser dominadoras. E o livro fala muito sobre isso, que quando nossa ferida, nossa vulnerabilidade é exposta, ou nós temos a tendência de ser dominadoras, e quem nunca conheceu uma mulher que é mandona, que quer ser a chefe de tudo, ou então você mesma é essa mulher mandona que quer ser a chefe de tudo. E eu não estou dizendo que a mulher ela não deve ocupar o seu espaço, porque o espaço que nós ocupamos na sociedade ele é válido, ou então que a mulher não deva ser forte, mas nós como mulheres nós devemos ser fortes e conservarmos a nossa feminilidade, as nossas características peculiares que nos diferencia dos homens. Ou então a mulher ela tende a ser retraída, ela acha que ela não é suficiente, ela sente vergonha de quem ela é. E também pode, às vezes, procurar relacionamentos para suprir esse vazio, essa carência. Porque Eva, ao querer tomar o lugar de Deus, ela mostrou quebrar sua confiança nele. Então ela teria que buscar essa confiança que ela não conseguiria ter em si, ela iria buscar em outro. Às vezes, nós temos a tendência de suprir esse vazio, seja em relacionamentos na família, amizades, amorosos, filmes de romance, séries, enfim, seja lá no que for. E o livro aponta que Deus, ele quer ser o nosso exército, ele quer ser o nosso socorro. Ele é aquele que nos chama, nos convida a estar junto dele. Em Oséias diz que Deus muitas vezes nos leva ao deserto e ele nos leva naquele lugar de passagem, porque o deserto é um lugar de passagem. Ele nos leva ali para falar do seu amor, para nos mostrar o seu amor, o quanto ele nos ama. E na nossa tentativa de buscar suprir o vazio que nós temos em coisas, em pessoas, muitas vezes nós somos frustradas. E Deus muitas vezes nos frustra, porque Ele não quer que nós coloquemos o nosso amor, nossa confiança nessas coisas perecíveis. Muitas vezes você não teve um relacionamento quebrado, seja na amizade, seja até mesmo na área familiar ou um relacionamento amoroso. Pare e reflita. Se você não estava colocando a sua confiança, o seu valor, o amor que só Deus pode dar, você estava procurando nessas coisas. Bem na hora que eu estou gravando, não sei se dá para escutar ao fundo, mas foco na mensagem que é o mais importante. E eu não sei vocês, mas eu transitei entre a que queria mandar, ou então a que sentia vergonha de ser quem eu era, que não achava que era suficiente, e tentar buscar esse amor, esse vazio em coisas e em pessoas. E a autora do livro fala também sobre isso. Isso revela nossa fragilidade como ser humano e nossa fraqueza, a fraqueza da alma feminina, que em partes a nossa ferida também pode vir
da ausência paterna. Ou melhor, corrigindo, nossa ferida pode vir também em parte da paternidade. E a autora, ela fala tanto sobre a presença de um pai, seja de forma dura ou omissa, ou a ausência completa dele. No meu caso, minha ferida foi ocasionada por uma ausência paterna. Eu não tive contato com o meu pai. Então, isso acarretou feridas na minha alma. Obviamente, eu contei com a ajuda divina e também com apoio do psicólogo. Mas nada se compara, obviamente, a você ver, escutar de Deus, como Ele te vê e sentir Ele te curando. A autora do livro, ela traz exemplos de garotas que tiveram tanto a ferida ocasionada por um pai duro ou omisso, como um pai ausente, e os resultados que isso ocasionou de cada uma delas. E por não ter tido o meu pai presente, eu chegava a me questionar sobre o meu valor, se eu de fato era amada. Então, eu tinha uma visão negativa a respeito do meu nascimento. Tanto é que eu não gostava de comemorar o meu aniversário, minha gente. Ficava brocochô, ficava para baixo. Hoje, meu Deus do céu, se puder, eu faço uma festa. Hoje eu consigo comemorar o meu aniversário com alegria e não com pesar, com tristeza. E eu sei que foi a mão do Senhor que me curou. E eu lembro muito da história de Benjamim, que está relatada lá em Gênesis capítulo 35, que na hora do nascimento, Raquel, a mãe dele, acaba morrendo no parto. Mas antes de morrer, ela dá o nome do menino de Benoni, que significa o filho da minha tristeza, da minha dor. Mas o pai, Jacó, muda o nome do menino para Benjamim, que significa o filho da minha felicidade, o filho da minha mão direita. E eu passei a enxergar, depois que eu conheci essa história, eu passei a enxergar de uma forma diferente o meu nascimento. Eu não via mais o meu nascimento como uma tristeza, como um pesar, me vendo dessa forma. Mas que Deus, Ele, desde a fundação do mundo, Ele me amava e me formou e me viu, como está escrito lá no Salmo 139. E que Deus me via como sendo filha da felicidade. Nossa, eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque conhecer essa história, ter lido, foi um bálsamo. Eu senti de fato a presença de Deus e Ele mesmo me dizendo isso. Isso mostra a importância de você estudar as Escrituras, de meditar nelas de dia e de noite. Porque como é que você vai conhecer o que Deus pensa a seu respeito se você não conhece as verdades que estão contidas aqui? E como também você vai poder rebater as mentiras do inimigo, de Satanás. A Bíblia diz lá em Efésios, o apóstolo São Paulo diz que nós devemos utilizar o escudo da fé para combater os dardos inflamados de Satanás. E os dardos inflamados são ataques espirituais, seja por meio de pensamentos, de emoções, de circunstâncias, para tentar minar a sua fé. Seja por um acaso acordou mal, ou então do nada vem um pensamento negativo, um pensamento distorcido. Eu sei que, obviamente, tem coisas que acontecem que, de fato, são maus. Nós temos muitas vezes defeitos, pensamentos negativos ao nosso respeito, porque nós somos falhos, nós somos humanos, nós somos pecadores. Mas nem tudo que a gente pensa a nosso respeito ou sobre uma situação, nem tudo que a gente sente é verdade. Satanás, ele não se alegra por nós sermos filhas e filhos de Deus, e em todo tempo ele está atacando nossa identidade. Quantas vezes eu pude perceber na minha vida Satanás tentando me atacar, atingir esse ponto na minha identidade,
seja por situações, remetendo a essa ferida paterna, de me achar insuficiente, que eu não era amada. E quando eu percebi isso, eu comecei a combater com a palavra de Deus, porque nós devemos combater com o escudo da fé. O escudo da fé é a Bíblia. E a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você só vai ser capaz de saber como Deus te vê se você meditar nas Escrituras. E você só vai rebater as mentiras do inimigo se você também conhecer a verdade que está contida aqui. Então, às vezes, quando vem algum pensamento distorcido, que eu já sei que é um dardo inflamado do inimigo. Dardo inflamado é uma flecha que a ponta, está em chão. Eu já saio dizendo um versículo bíblico, repreendendo em nome de Jesus. E o fato de ter tido mais contato com a palavra de Deus, buscado mais a sua presença, me fez perceber como ele me vê. Não só isso, mas também me fez perceber o seu cuidado. A autora do livro, ela diz que receber os beijos de Deus é receber e perceber o seu cuidado. Como eu pude perceber mais genuinamente nos pequenos detalhes. Eu queria também que vocês experimentassem e vivessem isso. Mas também pude experimentar a cura divina, porque Deus, Ele quer nos curar. Ele quer curar as nossas feridas, as feridas da nossa alma. Feridas que a gente sabe que estão ali, mas dói. Dói curar porque precisa mexer e gera incômodo. E também Ele quer curar feridas que nós nem sabíamos que existiam. Ele quer tratar os nossos pecados. Porque só assim, quando nós estivermos bem próximas a Ele, Ele vai revelar mais dele a nós e vai revelar e nos mostrar como de fato Ele nos vê. De uma forma que nós nem sabíamos que era possível. Isso vai nos ensinando como Ele nos valoriza, como nós temos valor diante dEle. E isso faz com que nós saibamos a nossa missão também aqui na Terra, o nosso lugar no mundo. Porque, às vezes, quando a gente olha para a grama do vizinho, parece ser mais verde. Quando a gente se compara, se inferiorizando, a gente está desvalorizando quem Deus nos fez para ser, a missão que Ele tem para nós. Porque você não tem os gostos que você tem à toa. E era algo que eu me questionava, eu ficava, Deus, por que eu gosto dessas áreas? Por que eu gosto dessas áreas? A área tal é tão mais interessante, tão legal. E a minha área, Jesus, por que eu gosto disso? E eu ficava nessa perplexidade. E quando eu parei, e tive contato, obviamente, com o próprio Deus, mas lendo esse livro, e foi num período bem concomitante a esses questionamentos, eu pude ver que Deus, Ele não colocou sonhos, gostos à toa. Perceber, Deus não apenas apontando as coisas que eu gostava, mas também me permitindo construir, desfrutar delas e poder valorizá-las também. Tem uma frase de Santa Teresinha assim: Deus não desperta em nós sonhos irrealizáveis. Algo assim eu vou colocar também aqui embaixo. E para você desse vídeo é que, primeiro, você pergunte a Deus qual a missão você tem a desempenhar nessa terra. O segundo é qual a ferida que você carrega e que Ele quer curar. A terceira é como Ele te vê. E a quarta e última é você, através do jejum e da palavra, buscar mais dele. E assim você poderá verdadeiramente conhecer mais quem Deus é
e a forma como ele te vê e desempenhar o seu lugar no mundo. Um cheiro.